Muito bem. Como é que é o nome, senhora? É Notebook Notebook LM. LM, vou botar aí no chat já. Para quem está pegando a gravação, não se assuste, que nós estávamos falando já, conversando, e agora eu fiz o início da gravação, então vamos por partes. Primeiro estou eu e a Alessandra, junto com vocês hoje. Professor Flávio está de férias, certo? Então, a partir de semana que vem, ele já deve estar de volta. Então, hoje a gente acabou já conversando com o Flávio na semana passada, organizando dois grandes momentos, tá? O primeiro momento eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz no Gemini, muito em função do que eu assisti, participei um pouquinho da reunião semana passada da Squad do HiLab, tá? Porque hoje a gente está aqui com as duas squads juntas. Qual é a percepção que a gente teve, e até para retomar ali, ó, antes da gente começar a gravação, tanto o Luigi quanto a Rafaela do projeto da Squad do Akai Lab estavam comentando algumas restrições. E a gente sabe que tem essas restrições, tá? Por isso que me ficou muito questionável a minha angústia na semana passada, de que se vocês todos aqui das duas squads se deram conta que a gente não quer o objeto perfeito, mas saber até onde vai, quais são os limites, o que eu consigo mexer, que eu consigo explorar um pouco mais os resultados, que eu consigo ter elementos mais interessantes. Tá? Então, isso para nós não é um problema, isso é a riqueza do ponto de vista da pesquisa que está em volta das duas squads. Então, quando eu fui lá e coloquei uma solicitação, né? Todo mundo já deve ter visto, quem não viu, vai lá no Discord, vai ver que eu coloquei para a equipe do AI Residência um forms para fazer a entrega das versões, já que lá a gente trabalha com um estudo de casos clínicos. Para o pessoal da Squad da Kailab, eu também criei um forms para fazer as entregas. Então, vocês vão ter ali aquele forms para sinalizar, ó, o nosso tema foi a UC tal, quem participou da construção foi esse pessoal aqui, o objeto está nesse link, ou está sendo enviado ali conforme a restrição de tamanho. Qual foi o prompt, o que deu certo, o que a gente não conseguiu fazer, que a gente queria fazer. Porque isso serve tudo para a gente ter essa experiência e até mais adiante fazer seleções de ferramentas, ver se a gente vai fazer a opção de investir na compra de uma assinatura de uma ferramenta X, tá? E que a gente tenha lá no Discord também esses momentos de troca. Então, que nem o Luiz comentou, né? Fui fazer o vídeo e o vídeo ficou muito curto com o Gemini, né? Usando o VO3. Eu também fui fazer esse teste, né? Peguei uma foto da minha filha, fantasiada, e fui transformando ela. Consegui 3 vídeos, ou 2 vídeos, acho que no meu caso até foram 2 vídeos, tempo de processamento em volta ali de 2, 3 minutos, que ele avisa, né? E o aviso vem em sequência de esperar 24 horas para fazer as novas tentativas nas novas gerações, tá? A mesma coisa que vocês estão vendo aí no chat, eu coloquei um notebook LM, que é uma ferramenta que também usa o Gemini, mas o Gemini não entende ele dentro daqueles elementos que, quando a gente vai fazer as interações, a gente pode sinalizar. No notebook LM, o que eu experimentei, tá? Eu peguei simplesmente e fiz o envio de um PDF. A partir desse PDF, eu gerei mapa mental interativo. Eu gerei um podcast, que nem eu comentei, foi sério, eu não marquei, não fui olhar as opções, simplesmente mandei gerar. E ele gerou um podcast também de uns 15, 20 minutos, que nem a Rafaela mencionou antes da gravação. Só que em português de Portugal, então 2 pessoas falando, ora pois, porque era sobre processamento de dados no sentido de análise de dados, tinha uma palavra muito estranha que eles falavam assim, né? A mesma coisa no sentido dos objetos interativos, tá? Então, o que aconteceu ao longo da semana passada na reunião? Só para todo mundo entender o que eu acabei fazendo e por que nós vamos ter 2 grandes momentos. Eu vou executar e mostrar aqui para vocês, na verdade, um conjunto de testes que eu fiz para construir jogos dentro do Gemini.
tá? Porque eu vi que alguns estavam já procurando outras ferramentas para fazer teste, para construir jogos, e a questão aqui para nós todos, no contexto de IA generativa, é prompt. Ou seja, como que eu vou construir o prompt? Como que aquela IA consegue operar melhor conforme a configuração do prompt e a estrutura desse prompt. Depois que eu fizer isso, que eu vou mostrar esses exemplos e os prompts, a Alessandra, vai mostrar para vocês o que ela é expert, que é o Lovable, que foi também comentado. Não ria, Alê. Que também foi comentado durante a reunião do Akai Lab, né, para que se construa uma espécie de portal de disponibilização dos conteúdos gerados pelo projeto. Tá? Então, a Lê é que faz essa frente para nós. Eu mexo um pouquinho mais para back-end, tá? Até se alguém precisar de uma ajuda, pode entrar em contato comigo. Não na parte de design. Design é a Lê. A Lê é a nossa gerente de produto, tá? A Adriana é um zero à esquerda em design. Ah, mas tem que integrar com o chat GPT, tem que integrar com o Gemini, tem que ver lá a chave TAPI, essas coisas é o que eu mexo nas belezuras que a Lê faz, tá? Então, a Lê faz toda a belezura e eu vou lá só e sujo as mãos com a questão do back-end. Apanho também, porque às vezes é o que todos nós enfrentamos, pessoal. Não, ela não faz exatamente o que a gente quer, tá? Então, faz muito dessa maneira de expressar. Antes de eu mostrar os meus casos aqui, ó, deixa eu ver, a Luísa colocou ali no chat, ó. Ah, Adriana, eu e a minha dupla estávamos tentando fazer um jogo, porém encontramos muita dificuldade em fazer e não conseguimos desenvolver muito. Podemos mudar o objeto? Pode mudar à vontade. Só que aí um ponto de atenção, pessoal, que é o que eu vou mostrar aqui, ó. Eu fiz 3 versões de um jogo, estimulada pelo que estava rodando na reunião do Akai Lab. Quando eu entrei na reunião, porque nós terminamos a nossa reunião do AI Residência, eu vim para cá. Para cá não, né? Que hoje é uma reunião só. E aí o pessoal estava falando de jogos, né? Ah, de uma outra ferramenta, uma outra estrutura. Aí o prof. Flávio mostrando para vocês, né? Ó, não precisa necessariamente de uma outra ferramenta, você consegue fazer. Aí, naquele momento, eu abri o Gemini, tal qual a versão Pro lá que a gente indicou para que vocês fizessem, né, o acesso por meio da proposta que o Gemini estava oferecendo até o início de outubro para os estudantes. E aí vocês vão encontrar uma versão já um pouquinho mais aprimorada de como a gente descreve o jogo, tá? Claro, lembra, a Adriana não é do design. A Adriana criou um jogo de memória. Tá? Vocês podem pensar diferentes tipos de interação com o Gemini. Por quê? Ó, até para pegar a pergunta da Luísa. Eu comecei a minha interação perguntando para o Gemini: você consegue fazer um jogo para mim? E ele veio, pessoal, para quem gosta da área de jogos, com jogos de tabuleiro, com jogos para ir para Unity. O que eu precisaria fazer? Qual seria o caminho, né? Aí eu disse para ele: não, querido, não é isso que eu quero um jogo digital. Aí ele me veio com uma série de propostas e disse: eu quero um jogo de memória. Tá? Aí, olha, observem, tudo que vai estar nos quadradinhos em texto são os prompts que eu usei. Tá? Então, tá ali, ó. Quero criar um jogo de memória simples para a web. Gere um código completo em um único arquivo HTML que inclua o CSS e JavaScript. O jogo deve ter 16 cartas, 8 pares, com imagens de animais. As regras são as seguintes. Adri, eu não entendo dessa parte inicial. Não te preocupa, porque isso aqui eu peguei da proposta dele. Ele disse assim: eu posso fazer um jogo desse tipo aqui. Pode ser? Eu fui lá, copiei e colei, tá? Conversando com ele, como se fosse um amigo meu. Aí ele continua: eu não aprimorei nada, tá? Ao clicar em uma carta, ela vira, revelando a imagem. O jogador pode virar até 2 cartas por vez. Se as 2 cartas forem iguais, elas permanecem viradas para cima. Se as 2 cartas forem diferentes, elas viram e voltam após 1 segundo. O jogo termina quando todos os pares forem encontrados. As imagens podem ser geradas por IA ou usar links de URLs gratuitas.
O código deve ser bem comentado. Observem, né? A gente quer que essa geração seja legível para a gente entender o que está ocorrendo por trás, né? Para que eu possa, continuando, entender o que faz, o que cada parte faz. Aí, o que gera de resultado, tá? Vai vir uma estrutura de código com HTML, CSS, JavaScript. Eu só fiz um recorte nessa figurinha que vocês estão vendo aqui, ó. E aí, o que acontece? Eu fiz 3 marcações de como ele mostrou a interação. Tá o início do meu jogo da memória, com os pontinhos de interrogação. Quando eu tento adivinhar, ele mostra as 2 cartas, e aí eu já vi que ele teve uma quebra no link, porque ele não mostra a imagem. E se eu descubro qual é a carta, fica as 2 cartinhas, né, com um tom mais claro, já sinalizando, ó, terminou. O que acontece aqui? Eu cheguei ainda interagindo com ele, falando exatamente que nem eu estou comentando aqui com vocês. Eu disse assim, ó, os links das imagens não funcionaram. E vocês vão ver quando a Lê mostrar que é assim que também lá no LOL a gente interage às vezes, tá? Diz assim, ó, não mostrou. E aí ele vai tentar ajudar. Tá? Que nem no meu caso, ele foi, provavelmente é o link das imagens que está quebrado. Mas você pode alterar a linha tal por essa, essa e essa. Eu desisti, eu disse, vou fazer uma coisa mais interessante. Por quê? Porque quando eu estava fazendo esses testes, alguém aqui da squad do Akai Lab estava dizendo assim, então eu estou pensando em fazer jogos para neurodiversos. E aí eu disse assim, vamos ver o que o Gemini me falaria nesse sentido. Observe o que vai mudar. Ó. Aqui eu até peguei a proposta dele mesmo. Eu só escrevi essa linha para ele. Ó. Quer um jogo como este, que é essa versão que vocês tinham visto antes, para pessoas autistas. E aí ele vem, ó, ótima ideia, e ele já me dá algumas sinalizações do que ele entende que é bom para esse objeto, já que eu coloquei esse público-alvo, que são os autistas. Ó, para criar um jogo de memória para pessoas autistas, podemos fazer algumas adaptações importantes, que tornam a experiência mais calma, previsível e focada. As principais mudanças serão imagens previsíveis. Em vez de imagens de animais aleatórios, usaremos figuras que representam rotinas ou objetos do dia a dia. Isso pode ajudar a reduzir a imprevisibilidade, e a ansiedade. Ausência de sons ou animações bruscas. O código será simples, sem efeitos sonoros ou visuais, que possam ser distrativos ou irritantes. E, por fim, foco visual e feedback claro. As cartas terão design limpo e feedback de acerto será direto e visual. Aí, na proposta que ele fez, ó, não temos mais as imagens, nem quebradas e nem não quebradas. Né? Lá na interação, ele já não faz os movimentos de virar a carta, tá? Porque ele já está pensando nesse contexto. Claro que aqui, ó, é um ponto também que a gente pode explorar, inclusive para o pessoal da residência, né? Quando está pensando lá naquele estudante fazendo aquela análise do caso, pensando em diagnóstico. Talvez essas proposições que ele faça, você vai encontrar lá nos seus estudos, lá naquela literatura de apoio que você usou. Talvez vão vir mais elementos. Então, a gente vai lá e tenta inserir esses outros elementos e experimenta. Certo? Então, me pareceu, talvez, na semana passada, que alguns estavam muito angustiados no sentido, mas como é que eu vou falar com a IA? Como é que eu vou usar o Gemini? Falando com o Gemini por meio de texto. É isso, pessoal. Não tem mistério, tá? Só que, claro, a gente percebe nitidamente, até as IAs que a gente tem utilizado aqui na Sintética, que quanto mais contexto, quanto mais detalhado, melhor o resultado. Para mostrar isso para vocês, eu fiz uma outra estrutura. Aí mais o que a gente já está acostumado aqui na Sintética, tá? O texto está super pequeno, mas vocês já vão ver que tem um volume, ó, e ele não termina, tá? Essa caixa em branco aí é o prompt. Dizendo que eu quero criar um jogo também da memória, só que ele é interativo e ele tem que ser divertido.
que eu quero proporcionar um exercício mental para os jogadores se divertirem. Eu faço um resumo do que é o jogo. Eu descrevo a aplicação. Eu mando quais são as regras. Olha ali, ó, falo do design visual agradável, do feedback, da questão de reiniciar o jogo, de eu conseguir ter tela inicial para o iniciar, que depois ele vai selecionar o nível de dificuldade. Então, eu dou todo um conjunto de detalhamento maior no prompt. É óbvio que nem vocês estão vendo nos prints. A estrutura é completamente diferente. Né? Vejam ali, ó, jogo da memória, treinamento mental. Ele já está com foco mais específico. Ó, escolha o nível de dificuldade, entendendo aí o pessoal que teve aula comigo de PSC no semestre passado, foi o que muitos fizeram. Né? Fizeram um jogo lá porque a gente estava estudando, entenderam a dificuldade pela quantidade de elementos que ia ter no jogo da memória, né? Então, eu posso escolher. Vocês vão ver, ó, já tem um cronômetro que permite, então, eu acompanhar o tempo de execução. Eu tenho um contador de interações, certo? Então, eu vou vendo, fez um movimento, 2 tentativas, 3 tentativas, 4 tentativas, e assim sucessivamente. E ainda, ó, nas imagens, agora ele usou os ícones, sim, os cards de ícones que a gente tem bastante nas IAs generativas para mostrar, já faz uma marcação, agora ele já deixa a imagem aqui, ó, com quase que opaca, mas a imagem, quando elas são acertadas, os parzinhos, já fica ali fazendo a exibição. Ou seja, experimentem, arrisquem. Tá? Então, nesse sentido de usar o Gemini, principalmente aí para a questão dos jogos, para quem ali está aí residência, né? Tá pensando, não me agradou ter uma restrição de imagem em relação a tempo, né? Pergunta para a IA, como é que eu poderia fazer isso? Ó, eu tenho um eletrocardiograma e preciso agora transformar isso em interação por imagem. O que você me sugere? Talvez o que vai ter que ter é isso, fazer quebras de 3 momentos do eletrocardiograma. Lá no vídeo, né, fazer uma movimentação, se alguma coisa dentro de uma placa lá de produção de alguma célula, de alguma coisa assim, porque é esta tentativa que nos interessa. Saber o que deu certo, o que não deu certo, o que é restrição, o que no conteúdo também pode ser gerado de um problema, de uma alucinação, alguma coisa assim. Tá? Então, é só para vocês darem o início, né? O pontapé inicial. Eu testei vídeo, foi a mesma coisa que o Luiz falou e a Rafaela, tem uma restrição de tempo, mesmo na versão Pro. Mas também o que você quer no vídeo é uma questão de ajuste de prompt. Tá? Também procurem, todo mundo está em volta, né? Tem, seja no YouTube, seja até mesmo nas nossas trocas no Discord, né? Possibilidades do que alguém já tentou, o que alguém já conseguiu que possa nos auxiliar. Não, Adri, não deu, tá? Então, quisemos fazer um vídeo, não deu. Qual foi a estratégia 2 que a gente tentou fazer? Tá? Para pegar de novo o exemplo do eletrocardiograma, eu já te dou a palavra, Luiz. Eu peguei, vocês estão vendo, ó, esses fundos que nós temos aqui da sintética, são vários pontinhos conectados, tá? Como se fosse uma malha. Um dos vídeos que eu pedi para ele fazer, o Gemini, lá no VO3, foi tornar isso interativo. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer as bolinhas se movimentarem. Adri, movimenta tudo? Não, não movimenta. Mas talvez eu possa pensar, no caso do eletrocardiograma, né, que faça aquele movimento do sinal de maneira animada, né? Ou que são tentativas, pessoal, são experimentos para que a gente consiga ver as vantagens e as desvantagens. Fala, Luiz, que tu passou a mãozinha, pode abrir o áudio, tá todo mundo não, é que habilitado. quando tu falou que já ia me chamar, eu abaixei. Tu já sabia que eu queria falar. Diga, Luiz. Não, é que eu só era uma dúvida. É aquilo que a gente conversou, acho que não na última, na Penúltima. penúltima, isso. Que na última eu não consegui vir.
mesmo não tendo conseguido entregar o objeto completo, envia o que conseguiu lá, né? Exato, porque isso é fundamental para a gente, porque a gente sabe, ó, por aqui não é o caminho, ou alguém descobriu um meio de como a gente pode resolver, tá? Vou dizer para vocês assim, ó, eu tô aqui na Sintética muito em função da IA, para não dizer 100% em função da IA. Uma das coisas que eu fiz muito teste é questão de texto, tá? Para quem não sabe, né, eu sou professora na Ânima também, mas eu tô na Sintética faz 3 meses e um pouquinho. Aí eu estou muito pouco nas aulas presenciais ou simples. Aí o que aconteceu? Quando eu fui fazendo esses testes, todas as referências que eu peguei de livro, artigo e link no ChatGPT, elas não existem. Os casos, o texto até tem realidade por trás. Tá? Aconteceu. Mas a fonte que ele me dá, tu procura e não bate. Aí eu vou lá para o Perplexity, eu vou lá. Deixa eu lembrar o outro, Cláudio, eu acho que é. Agora não vou lembrar com certeza. Eu peço as referências, elas estão certinhas. Ele me manda um link, eu vou lá, coloco no navegador e aparece o link. Então, isso nos interessa, entende? Essas idas e vindas. Tá. A mesma coisa, deixa eu fazer um parênteses com a pergunta do Luigi para o pessoal do Akai Lab. Ó. Aqui a gente sempre tem que fazer essas distinções. O pessoal do aí Resistência, como estão tratando questões de casos clínicos, quem vai validar para eles são professores da área. Isso no outro semestre. Para quem está no ACAILab, que são os objetos interativos, vocês vão ver ali no forms de avaliação que vai perguntar, tá? A interação é legal? O que tem de informação aqui dentro? É real? A IA não alucinou na hora que ela fez aquela estrutura? Né? Então, é exatamente o processo de avaliação mesmo, pessoal, que para pesquisa e desenvolvimento, que nem a gente está fazendo aqui no Anima Hub, faz todo sentido. Dizer, ó, aqui não é o caminho. Né? Se vende muito aquele exemplo que super funciona, mas não adianta, a gente quer escalabilidade, quer usar em diferentes contextos, tá? Então, casos não resolvidos, não funcionais, também nos interessa. Tá, e daí agora só uma coisa em relação a tamanho de vídeo, coisa assim. Eu perguntei até pro Gemini, assim, como é que eu poderia fazer tudo, né? Tipo, se tem alguma coisa. Ele deu 2 soluções. A primeira eu acho que ele foi meio enviesado pro lado dele, né? Que ele recomendou comprar a versão Ultra, que é R$ 700 no mês, né? Eu acho que Isso foi é um meio problema para enviesado. o Prof. Flávio, né? Para nós. Eu achei meio Tá? enviesado pro lado dele. A segunda foi o que eu achei interessante, que foi, tipo, pegar esses mini vídeos e manualmente numa edição juntar tudo. Só que É o daí que eu também pensei. só que daí eu fui tentar fazer e, tipo, tem que ser muito específico para o que ele quer, porque, tipo, às vezes ele muda uma coisinha, assim, por exemplo, de um vídeo de 8 segundos para outro, ele muda a pessoa que tá falando. Ou ele muda o fundo que tá ali, a posição. Deixa é muito difícil. E só ter 3 vídeos no dia deixa muito mais difícil. Muito mais limitado. Só que esse é o ponto. Ó. Se a gente vê essas restrições, mas que o pequeno que ele gera é interessante, aí é uma tomada de decisão interna aqui se a gente vai investir ou não. Tá? Isso é o Prof. Flávio que capitaneia, tá? Mas esses limites que a gente quer entender mesmo. E aí, ó, o Luigi, que foi meu aluno lá em IA, vai lembrar. Eu sempre levo nas aulas um livro de histórias que foi gerado por IA. E o que tu comentou, Luigi, é exatamente o que a gente vê no livro infantil lá. Cada vez a personagem principal está de um jeito em cada página. Porque ele não mantém. Tá? A questão é que eu não tentei. Se eu disser para ele, ó, anexo o vídeo, considerando esse vídeo ter continuidade no próximo vídeo, se ele faz. Isso eu não tentei. Pois é, mas aí que tá, eu não consegui anexar um vídeo, eu só consigo anexar uma imagem. Tá, então é uma dor. Só se eu conseguir uma print do vídeo ali. Do último frame para partir dali, talvez. Senhora, agora surgiu uma ideia também. E se eu fizer um looping de 2 pessoas só mexendo a boca e botar o áudio de fundo? Que é o que o pessoal brinca no tip fake.
Agora, qual é o volume disso? Eu não sei. Aqui em casa eu recebi meu marido cantando I Will Survive no dia do Pois é. casamento, porque simplesmente pegaram a foto dele e fizeram um lip sync ali que deu certo. Nós temos que experimentar. Só que por que, Tá. que a gente tem uma estrutura do Gemini primeiro? A gente está num ecossistema, que nem disse a Rafaela lá, quando a Rafaela foi assistir a apresentação do cinema, né? Vamos ver como é que é esse ecossistema. Ah, tem limitações, a gente vai à frente. Para eu terminar minha fala e passar para ler, ó. A Sara perguntou ali no chat, ó. Quanto que é a primeira entrega do Skylab? A entrega do Skylab já está aberta. Então, o que, que eu fiz, tá, Sara? Como alguns tinham mandado ali no Discord, eu criei e não deixei um prazo fixo. O pessoal da e-residência tinha a previsão de hoje, tá? Mas também não fiz uma restrição. Agora, claro, é o momento agora, mais até o final da semana, que aí eu vou começar a acessar as equipes, entrar em contato com vocês para ver quem está fazendo, quem não está fazendo, porque é isso que a gente vai usar depois para ver quem teve participação no projeto ou não. Tá? Então, importante, reforçando antes de passar para ler. Tudo que vocês fazem de tentativa interessa, são entregáveis. Você pode já botar lá, ó, tentativa frustrada 1. Manda lá e vê que você está experimentando, o que, que faz sentido, o que, que não faz. Tá? Gente, vou me silenciar, ler, eles são todos teus ali agora. Bom demais, Dri, muito obrigada. Nada. Boa noite para todos e todas. Eu trabalho com a Dri, com o Flávio na Sintética. Eu tenho trabalhado muito com o Lovable e quando eles me chamaram aqui eu fiquei pensando no que mostrar para vocês. E aí eu pensei em duas coisas. Uma é mostrar o site do Hackathon, que eu acho que alguns de vocês conhecem o evento. E outra é fazer alguma coisa aqui com vocês juntos. Inclusive, enquanto eu mostro aqui o site do Hackathon, se vocês tiverem alguma sugestão do que a gente pode criar aqui junto, pode ser um aplicativo para celular, pode ser um site, um portal para a gente postar esses projetos que tem que ser entregue aí, que a Adri está comentando. Coloquem sugestões aqui, Luigi e Rafaela, todo mundo aqui, fiquem super à vontade. E antes de começar também, queria falar que, Luigi, eu sou gaúcha, né? E eu gostei muito de ouvir Sora. Faz tanto tempo que eu não escuto isso. Pô, é assim, desde do ensino fundamental, não perdi o costume nem na faculdade. É isso. Aqui é direto, Sora, mas Sor, eles estão bravos com a gente, tá? O Sor não é mais o mesmo, professor. Eu sei que o Por Luigi... falar nisso, feliz dia dos professores, né, para vocês aí. Ah, muito obrigada. Lembrei agora, feliz dia dos professores. Obrigada. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aí, de verdade, coloquem aqui no chat sugestão para a gente desenhar alguma coisa juntos. Se não der tempo para concluir hoje, a gente arruma um tempinho para concluir no próximo encontro, mas coloquem suas ideias no chat. Bom, enquanto Valeu, isso... eu vou sair, tá? Tu Claro. encerra para minha gravação. Gente, foi um prazer. Beijinho. Prof, tem que ir para outra. Tá bom, Dri. Até mais. Bom, gente, então aqui, ó, o site do Hackathon foi feito total dentro do Lovable. Eu uso o Lovable e uso o ChatGPT para ele me ajudar na construção de um prompt que seja perfeito para poder colocar no Lovable. Então, aqui um site mesmo, assim como vocês podem ver, com uma capa aqui no topo. Essa capa que eu fiz num Canva, podia ser feito Photoshop, enfim, qualquer outra ferramenta. Exportei e pedi para o Lovable subir, mas você também pode pedir para o Lovable mesmo criar alguma coisa. Mas então tem essa parte superior aqui, marcada. As informações do hack, a gente foi atualizando nessa primeira sessão aqui as etapas do processo do hackathon. Então, a etapa inicial do envio dos pitches, a gente colocava aqui quais as equipes que enviaram. Depois a gente colocou qual a equipe que passou para a próxima fase. Enfim, depois do evento presencial, a gente conseguiu também atualizar aqui no site as equipes que foram vencedoras, enfim. Você vai criando e pode ir atualizando, funciona como um site mesmo. Mas, enfim, essa primeira sessão aqui a gente ia atualizando. As demais sessões, ó, vocês podem ver que são mais referentes ao projeto mesmo, em relação à premiação,
os benefícios do Haka, o desafio, a gente explicava a questão que tinha que ter, né, para essas soluções do Hackathon, então neuroeducação, personalização, inovação, impacto. Você conseguia colocar a descrição de cada uma dessas partes. Enfim, gente, um site normal mesmo, com as informações do Hackathon. Menu de navegação superior aqui, então tinha esse início, a parte da premiação, ó, eu escolhi esse efeito de clicar no menu de navegação e ele deslizar, então, para a parte que eu gostaria. Tinha um espaço para o edital, um botão, na verdade, que a gente subiu o edital do Hackathon num link, num drive, e a gente pediu para o Lovable criar essa seção no site. Deixa eu abrir aqui de novo. Bom, aí também eu me aventurei um pouco mais dessa vez e pedi para o Lovable considerar o edital do Hackathon para criar um chat que os estudantes pudessem perguntar alguma coisa sobre o edital, sobre o Hackathon. Enfim, um site normal, deu para fazer, eu acho que eu fiz isso em uma semana, agiliza muito o processo de fato, e aí agora eu queria sugestões para a gente criar alguma coisa aqui juntos para vocês verem o processo que eu costumo fazer para vocês conseguirem desenvolver aí também alguma coisa. Boa. Portal da Anima é bom, estamos precisando de um funcional aí, um melhorzinho. O do Hub tá bem complicado também. É mesmo? O do Hub é tenebroso. Tá, então vamos fazer um do Hub? Eu topo. O do Hub é tenebroso mesmo. Ai, gente, então a gente vai fazer isso. O que eu começo falando aqui em linguagem natural mesmo com o chat? Então, é o objetivo, né? Até já comecei aqui um textinho antes, fazendo um exercício, vou aproveitar ele. Estou numa sala com estudantes da Anima Educação, quero mostrar para eles como desenvolver um portal, site ou app para celular por meio do Lovable. Me dê... E aí aqui eu estava pedindo outra coisa, aí eu vou colocar assim, ó. E quero sua ajuda para construir um prompt. Eu sempre coloco isso, tá, gente? Mas você pode colocar de outro jeito. Eu escrevo prompt perfeito. Enfim, um prompt perfeito para esse projeto. Vamos criar. Eu vou criar um app, um projeto que se chama Hub na Anima Educação. Vocês vão ver que eu vou escrever assim, bem rapidão, bem correndo, mas ele vai ajudar, tá? E aí eu vou entrar aqui no site do Hub. Aqui. Anima Educação. Anima Hub. O que é o Hub? Aí escreva aqui. O que precisaremos de funcionalidades para esse app. Aí vamos lá, vai. Espaço inicial com o conceito do projeto. Eu acho que ele consegue. Eu não testei isso, vou testar aqui com vocês. Espaço mural para os estudantes compartilharem os projetos que realizam no Hub. Espaço para chat entre estudantes e professores. O que vocês acham que poderia ter? Me ajuda aí, vai. Por favor. Vocês que fazem parte do Hub. Tipo um mural, um chat para vocês trocarem alguma ideia. Um espaço para pegar os diplomas, que não tem. Vou pegar o diploma.
Deixa eu ver aqui no site o que mais que eles têm. Enfim, vocês vão ver que vai ficar mais simples, mas é só para vocês entenderem como que eu costumo fazer, tá? Aí, o que eu gosto de pedir para o chat também o que tem de tendência de design para aplicativos ou para sites, enfim, o que está sendo utilizado por aí que a gente pudesse explorar aqui junto com ele. Ó, ele já está criando aqui, ó, o prompt. Cria um aplicativo moderno, interativo e acessível para o Anima Hub, uma rede de laboratórios temáticos do ecossistema Anima voltada à aceleração de oportunidades de inovação e empreendedorismo de base tecnológica. O app deve conectar estudantes, professores e parceiros em uma comunidade de aprendizagem, colaboração e criação de projetos. Aí, ó, objetivos do app: apresentar o conceito e as áreas do projeto Anima Hub, promover a visibilidade de projetos criados pelos estudantes, facilitar a comunicação entre participantes, estudantes, professores e mentores, disponibilizar certificados de diploma de participação. Aí a estrutura, uma tela inicial que é, enfim, essa base que tem o banner, um texto, um botão de conhecer os laboratórios, aí um outro espaço que é de mural de projetos, um terceiro espaço de chat de colaboração, um quarto espaço de diploma e reconhecimento. O estilo visual. Aqui que eu gosto de mexer, ó. Ele colocou inspiração, design da marca Anima, acho que faz sentido, porque a gente está projetando um site para o Anima Hub, né? Layout clean, intuitivo, responsível. Isso aqui é muito importante, gente. Quando faz para um aplicativo, né, para celular, é importante indicar isso no prompt. A experiência do usuário, acesso a as principais funções pela barra inferior de navegação. Ó, legal. Login simples com e-mail institucional, possibilidade de modo escuro claro, interface inspirada em apps de comunidade de inovação, como Behance, Notion e Discord. Público-alvo, extra, enfim. Aí aqui eu gosto de colocar assim, incluir na parte de, vamos ver como eles, estilo visual. Alguma orientação sobre o design desse app e manter o restante do prompt como está. Deixa eu ver um outro ponto que a gente pode colocar aqui. Acho que no estilo visual também dá para pedir para ele incluir a paleta de cores da Anima, porque aí ele já faz também o prompt pensando nisso. E ele, inclusive, me ajudou antes nisso. Deixa eu puxar aqui. Ó, eu tenho já salvo aqui nesse chat. Ó, ele já puxou aqui, na verdade, ó. Enfim, gente. Então, aqui, bem em linguagem natural, bem fluido mesmo. Coloco no chat todas as informações do projeto, como eu imagino que eu quero que fique esse aplicativo, esse site, esse portal, enfim. Vou pensando nesse estilo visual, então é bom indicar como que você quer, porque se você não indica, o Lovable vai fazer da cabeça dele, sabe? Então eu sempre faço uma pesquisa antes para entender aonde que eu quero chegar visualmente, e vou pedindo essas sugestões para o próprio ChatGPT. Ele que vai dando as orientações, vai incluindo no prompt, a gente vai redesenhando esse prompt até eu achar assim, bom, tem um prompt que vai ser o suficiente para gerar alguma coisa lá no Lovable, e aí lá dentro do Lovable depois eu vou editando as partes que eu acho que tem que melhorar. Então eu vou largar esse prompt aqui do jeito que ele ficou mesmo. Vou abrir aqui o Lovable agora. Vou colocar o site aqui para vocês. E aí aqui nesse espaço, ó, eu vou colar aquele prompt que eu fiz com o... Boa! Vou colar o prompt que eu fiz com o ChatGPT. E aí, clica nesse botão aqui de enviar. E aí aqui, eu costumo torcer e jogar para a vida, assim, boas vibrações e, né, que ele retorne com alguma coisa que faça um pouco de sentido. Por isso que é muito importante que esse prompt seja, assim, o máximo de detalhe possível, né, o máximo de
informações possíveis. Se vocês quiserem colocar texto, por exemplo, aqui nessa tela inicial sobre o Hub, texto inspirador. Esse texto inspirador você pode criar o texto, inclusive com o ChatGPT, enfim, ou com o apoio de outra IA, ou pegar de alguma base de dados que vocês tenham e colocar aqui no prompt já. Ele já puxa direto esse texto junto. Mas vocês vão ver aqui que a gente vai conseguir editar também esse textinho que o Lovable vai propor, tá bom? Alguém tem uma dúvida? Tô indo rápido demais, tô preocupada com o tempo, mas enquanto ele tá pensando aqui, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, fiquem à vontade. Um ponto importante. O Lovable você tem direito a 5 créditos diário, gratuito. E todo dia. Então, você gastou 5 créditos, para continuar o projeto tem que ser no dia seguinte. E aí tem os planos, claro, que são pagos, né? São um pouquinho carinho, mas dá para fazer bastante coisa com esses créditos que são gratuitos, assim. O negócio é o prompt mesmo, tá o mais detalhado possível para vocês ganharem um tempo aí, sabe? E outra coisa que eu costumo fazer também é pegar talvez uma referência de algum site. Vou pegar aqui o aplicativo do Nubank. Eu posso pegar essa tela aqui do Nubank, por exemplo, e jogar ela no ChatGPT e pedir para o ChatGPT identificar como que é esse aplicativo aqui. Ele vai reconhecer como que ele é visualmente, enfim, as funcionalidades que tem disponível nessa imagem, e ele vai descrever. A partir dessa descrição que ele vai fazer, você também consegue criar um prompt para o Lovable e vai ficar muito parecido com o Nubank. Tipo, o chat consegue reconhecer muito bem a imagem e transpor para um prompt, e o prompt fica muito bom a ponto de você conseguir quase que reproduzir o aplicativo do Nubank. Então, são essas duas formas que eu costumo fazer do zero, ou pegando essas imagens de referência e criando um prompt aqui com o ChatGPT. Vamos ver aqui se foi. Leva um tempinho mesmo, tá, gente? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas vai. E ele vai indicando aqui o que está sendo criado. Inspiração de design, os recursos de primeira versão. Então, ele vai criar uma tela inicial, vai criar o mural, um chat, o design system, são as cores da identidade da Anima, efeito de glass, que ele puxou, que é a tendência que eu pedi para ele puxar no chat GPT. Eles vão trazer para cá. E é isso, gente. Deixa eu ir mostrando para vocês outros aqui que eu fiz. Eu fiz uma plataforma de curadoria, de produção de conteúdo e curadoria dos nossos materiais didáticos aqui da Anima. E aí eu fiz essa plataforma dentro do Lovable também. Então aqui ele simula a tela de login. Eu tenho um espaço aqui que seria de um professor, né, curador nosso, que mostra aqui um dashboard dos processos que ele está tocando dentro da curadoria. Eu tenho um exemplo de como que poderia ser um chat com um assistente de IA. Eu consigo simular o modo claro, o modo escuro. Ele é realmente um protótipo que funciona mesmo. Você consegue testar e você também consegue integrar aqui o chat. Então, eu poderia, por exemplo, aqui nesse assistente
eu poderia utilizar do ChatGPT aqui, por exemplo, para fazer funcionar. O Lovable, ele permite que você integre esses sistemas por trás também. Deixa eu ver aqui se foi, tô curiosa. Eu fico ansiosíssima, gente, e ficou muito bom. Vamos ver se tá melhor do que vocês falaram. Aqui. Bom, ó. Então, ele gerou aqui. Vou mostrar nessa telinha aqui. Ó. Ele gerou um site, um portal do AnimaHub. Aí, ó, vem o sobre. Tudo que a gente colocou no prompt, vocês vão ver que tá certinho aqui, ó. Então, esse textinho inicial. Aí, ele costuma colocar esses infográficos, né? Então, colaboração, inovação, reconhecimento, conheça os laboratórios, tecnologia, saúde, negócios, criatividade, acelere suas ideias, enfim, uma página inicial, né? Um botão de participe do Hub, que levaria para algum forms, alguma coisa. O Luigi não fala assim, não? Já pode trocar lá, né? Já troca o Hub pra esse aí. Você achou, Rafaela? Eu vou mandar, hein? Já tá bem melhor. Eu mando para Edu aqui, hein? Aí, olha só, desenvolveu aqui o menu de navegação que a gente colocou no prompt, então, um mural. Ó, mural de projetos, que poderia aparecer o projeto de vocês aqui, enfim. Com filtro, ou um espaço para... Claro que aí aqui não tem hierarquia nenhuma, né, de navegação. Tipo, do nada a pessoa pode colocar um projeto novo aqui. Então, isso a gente tem que ir desenhando, né? Mas é isso, tem um mural aqui, aí o chat, como que seria esse chat? Ó, ele realmente simula. Diploma. Aqui, Luigi. Vamos ver como é que ficou. Aparecem seus projetos concluídos, quantos você colaborou no semestre e quantos certificados você tem. Olha aí, bem melhor. Lá Bem eu não melhor. consigo pegar nenhum do semestre passado, porque eles excluíram. Meu Deus. É sério, eu não sei o que o programador fez. Ele deve ter dado um commit, um push errado, e tudo que tinha sumiu. Meu Deus. Eu falei com a Sora, né? E ela pegou e falou que a Adriana, ela falou que ela também não consegue, que sumiu para ela também o nosso projeto de residenciado ano passado. Isso é dentro do Life? É no Hub. É tipo como que é no site do Hub esse daqui que eu abri antes ou é dentro do Life mesmo como se fosse uma unidade curricular? Eu não vi o que tu abriu antes, mas é o do Anima Hub. Eu sei que tem o site do Anima Hub, que até quem faz é o Jean. Então é o site mesmo. Que estranho, né? Eu tive que mandar mensagem, a gente teve que mandar mensagem pro Jean para ele conseguir para nós os dados que foram perdidos. Mas é muito ruim, né? Porque Foi isso é legal difícil. enfim, de conseguir esses certificados para postar nos Pois lugares, então. pra gente guardar, precisa para alguma coisa do trabalho, né? Vou mandar isso daqui. Mas, ó, aí, então, aqui você conseguiria facilmente apertar aqui para fazer download ou compartilhar. Às vezes você pode compartilhar direto nas redes sociais. Enfim, um espaço de perfil. Nossa, eu gostei muito, gente. Vocês gostaram também? Eu gostei muito do jeito que ficou. Aí, vou só mostrar algumas funcionalidades rápidas aqui para vocês, que já está acabando o tempo, né? A gente tem 7 minutos, ó. Então, aqui nessa parte, vocês conseguem editar também. Então, vamos supor que a gente não gostou desse texto aqui, a gente quer fazer algum ajuste, quer melhorar. A gente consegue clicar nesse botão aqui, Edit, clicar na parte que quer editar e editar. Você consegue fazer isso, clica no botão salvar, ele vai salvar. Aqui é uma das opções para editar. Uma outra forma de editar é vir aqui no código, ó. Aí aqui, eu não sei muito bem, porque eu não sou da área de TI, gente, sou da área do design mesmo. Mas eu descobri que alguma coisa para me ajudar. Então, ó, vou pegar aqui, por exemplo, uma parte que eu quero editar. Deixa eu sair dessa partezinha aqui. Vocês vão saber melhor do que eu já estou perdida aqui nesses códigos.
Vou até sair e entrar de novo. Já me perdi. Abriu esses códigos, eu já fico meio confusa, mas é isso. Vamos entrar aqui no... Pegar um texto. Eu dou um Ctrl+C aqui. Eu vou no código. E eu vou procurar esse texto aqui. Que não tá indo. É isso? Ele não tá deixando. Deixa eu ver por aqui. Ó. Eu acho que vocês mandam de outras formas, mas eu venho dessa forma aqui, tá? Coloco no pesquisar, aí ele vai procurar aqui para mim no código, o textinho, vai localizar aqui, né? E eu consigo editar aqui também. Então, eu posso tanto editar lá naquele botãozinho do edit que tem naquela parte inicial, ou eu venho aqui no código, edito o que eu preciso e salvo. Vocês conseguem também mexer nesses códigos para alterar fonte, para incluir algum menu, enfim. Aí é desenvolvimento normal, pelo que eu entendi aqui, tá? Mas tem essa outra forma que eu vejo que é mais fácil, mais simples aqui, mais acessível, digamos assim, né, gente? Para quem não consegue desenvolver um sistema. Você consegue ir nesse botão do edit mesmo. Eu acho que é isso, assim. Se tem alguma dúvida, vocês já mexiam nisso antes? Tem alguma sugestão? Aí, uma outra opção aqui também é colocar no chat para ele editar alguma coisa. Então, eu posso falar assim, ajustar a cor do menu inferior de navegação para roxo e deixar os ícones brancos. Normalmente, o que eu faço? Eu poderia colocar direto esse texto aqui e mandar, e ele ia editar para mim. Mas eu costumo vir aqui no ChatGPT, colar esse textinho e pedir para ele assim, melhore esse prompt para o Lovable. Porque aí o ChatGPT vai pegar meu textinho e vai deixar ele mais em detalhes mesmo, para não dar erro, para não correr o risco do Lovable ir mexer numa coisa que não é, ou alguma, enfim, ou ajustar alguma coisa que eu não pedi, ou colocar uma cor que não seja a que eu quero. Então o chat ele costuma ajudar a detalhar melhor esse prompt. Mas aí vem aqui, cola e aí ele vai ajustar. Então são essas as formas, gente, de edição. Nesse botão de edit, no código ou escrevendo aqui. Ó, mudou. Ficou legal também, né? Eu gostei muito disso aqui, vou até mostrar para o Flávio. Gostei desse exercício. Espero que vocês também tenham gostado. Espero que nesses 30 minutos vocês possam ter aprendido alguma coisa aqui em relação ao Lovable e também ao ChatGPT. Vocês podem me chamar aqui sempre que vocês quiserem. Tem meu WhatsApp no grupo lá, né, que a gente está. Mas eu vou reforçar aqui, se vocês precisarem de alguma ajuda para fazer o projeto que vocês têm que entregar nas próximas semanas, fiquem à vontade para me chamar, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre esse processo aqui ou sobre os projetos? Oi, Alessandra. Oi, Tudo bem? tudo, e você? Tranquilo. Eu não logava faz tempo no e-mail do Outlook, só agora eu vi o e-mail de vocês referente às aulas. Então eu até estava achando estranho que a gente não estava tendo aula, né? Daí só agora eu vi o e-mail, cai e-mail de paraquedas, eu e minha namorada, a gente se inscreveu na extensão. Daí, se tu puder passar o e-mail pra gente, que a gente possa conversar contigo, só para pegar um pouco das outras aulas, ainda mais se foi gravada, para entrar no projeto e tentar enviar a tempo. Com certeza. Ó, se vocês preferirem, eu deixei meu WhatsApp aqui no chat. Pode me chamar que eu compartilho com vocês as aulas que a gente já realizou. A gente tem as gravações e a gente também tem um grupo do Discord com todos os alunos para que vocês possam consultar tudo que rolou até aqui, ou até mesmo para vocês entenderem como que vai ser o envio dos materiais, dos projetos que vocês vão desenvolvendo
ao longo do semestre. Pode ser? Pode ser sim. O link do Discord, ali, a gente tentou entrar pelo e-mail, mas eu acho que, como eu disse ali, a gente se atrasou. O link expira, né, do Discord, então